Capítulo 448 – O homem com a sensação sagrada. Era o sonho de um soldado conseguir um comandante e líder que fosse claro sobre a recompensa e a punição. Embora esses soldados estivessem na base da hierarquia militar, e não havia muitas pessoas que se importassem com eles, eles ainda queriam ser respeitados e reconhecidos. Eles não precisaram de muito. Simples elogios e simples sorrisos, eles se sentiriam como se não estivessem desperdiçando suas vidas. Os soldados beberam o vinho com lágrimas escorrendo pelo rosto. O vinho nunca teve um gosto tão bom. Este segundo brinde é para os 236 guerreiros que voltaram vivos. Seu sangramento não será em vão e suas conquistas não serão esquecidas. Fei aplaudiu. Todos receberam os méritos do livro e você receberá 50 moedas de ouro cada. Os guerreiros engoliram a segunda taça de vinho. Este terceiro brinde, Fei de repente parou por um segundo e continuou. Este brinde é por essa maldita guerra. Assim como todos vocês, espero que acabe em breve. Ninguém gosta de guerra. Talvez algumas pessoas queiram provar suas habilidades e obter créditos pisando nos cadáveres de outras pessoas, mas eu não penso assim sobre essa vida. Espero que meus soldados e guerreiros possam viver uma vida pacífica com seus entes queridos e não dormir com lâminas afiadas em suas mãos. Espero que ainda possa beber com você depois que a guerra acabar. Depois que Fei disse isso, ele bebeu a terceira taça de vinho. A atmosfera na sala de repente ficou em silêncio. No entanto, esse silêncio não foi negativo. Em vez disso, todos os soldados estavam olhando para a figura alta e bonita com admiração em seus olhos. Até mesmo comandantes como Ribri e Shevchenko bebiam seu vinho e olhavam para Fei como se ele fosse uma montanha enorme na sua visão. O interior do prédio ainda estava aceso, e os ruídos dos aplausos ainda estavam soando. Fei já havia saído da torre de vigia. Como o comandante-chefe, sua presença tensionaria a atmosfera e os soldados não poderiam se divertir ao máximo. Enquanto ele sentia o vento frio soprando em seu rosto fora da torre de vigia, ele tinha muitos pensamentos em sua mente. Embora ele não devesse deixar seus homens desperdiçados assim, pois isso criaria um mau exemplo, ele não poderia deixar de se sentir mal por eles, já que alguns deles perderam seus membros e ficariam incapacitados para o resto de suas vidas. Ele permitiu que eles festejassem desta vez, e o que ele disse foi tudo do seu coração. Passos soaram atrás dele. Senhor, nós encontramos algo estranho no caminho de volta, e eu tenho que informar a você. Shevchenko seguiu Fei para fora do prédio e disse. Ele contou a Fei tudo sobre aquele misterioso mago de meia-idade e aquele menino bonito e perigoso chamado Arthur. Eles desapareceram depois de um aceno de mão. Fei franziu a testa e perguntou. De acordo com sua descrição, esse homem é pelo menos uma elite de classe lua. Aquele garoto bonitinho deve ser poderoso também. Seus olhos eram todos negros. Isso é estranho. Eu também acho. No entanto, eles eram muito estranhos, e eles estão tão perto da cidade. Embora eles não pareçam pessoas más, eu acho que deveríamos estar cientes deles. Shevchenko sugeriu cuidadosamente. Mestres neste nível não se envolvem em guerras entre impérios, a menos que pertençam a uma das partes. Além disso, mesmo que estejamos conscientes, não poderíamos fazer nada contra eles. Eles são muito poderosos. Fei já ligou essas duas pessoas aos mestres que ele sentia no oceano subterrâneo. Talvez eles estivessem entre as poderosas energias que sentia na água. O rei tinha a sensação de que algo grande ia acontecer, já que havia muitos mestres poderosos por perto. No entanto, ainda precisamos saber o que está acontecendo. Diga aos soldados que me informem imediatamente se essas duas pessoas forem vistas na cidade, disse Fei depois de pensar um pouco. De acordo com contos e livros, todos esses mestres tinham personalidades e comportamentos estranhos. Se os soldados fossem até eles e os questionassem, isso poderia causar muitos problemas. Shevchenko assentiu e entendeu a situação. O rei percebeu que ainda estava fraco demais e teve que fingir ser um idiota. Sua principal prioridade atual era aumentar sua força.
Afinal, apenas as pessoas influentes tinham o direito de falar. Se Fei fosse poderoso o suficiente, ele poderia facilmente acabar com todas as ameaças ao seu redor. Neste momento, os barulhos feitos pelos cascos dos cavalos soavam de longe. As luzes de algumas tochas podiam ser vistas à noite, e eles estavam se aproximando da cidade das duas bandeiras rapidamente. Fei já espalhou sua energia espiritual, e ele viu quem eles eram. Era uma equipe de mais de 30 pessoas, e foi chocante como eles passaram pelos acampamentos de Jax. Depois do caos inicial, os invasores de Jax se afastaram e fizeram um caminho para essas pessoas passarem. A expressão de Shevchenko ficou séria quando ele acenou para os soldados ao seu redor. Ele sinalizou para eles manterem duas guardas elevadas. Todos estavam nervosos quando observaram esse time de pessoas. Quando esta equipe de pessoas se aproximou, Fei percebeu que eles tinham as bandeiras da Santa Igreja com eles. Os cavaleiros sagrados nos cavalos usavam armaduras de prata que só os membros da Santa Igreja podiam usar, e também havia mais de uma dúzia de sacerdotes no time. Atrás dessas pessoas, havia uma carruagem que levitava do chão enquanto uma poderosa matriz mágica do vento estava em ação. Embora essas pessoas fossem todas poderosas, os olhos de Fei se concentraram na carruagem. A pessoa na carruagem não se revelou, mas o rei sentiu a maior quantidade de ameaça vindo dele. Eles são da Santa Igreja, não é de admirar. Shevchenko, que estava de pé atrás de Fei, murmurou. Somente a Santa Igreja poderia tornar obedientes e amedrontados os soldados malignos de Jax. Se eles fossem de outras forças, esses soldados de Jax não os deixariam passar por seus acampamentos e linhas de defesa assim. Logo, esta equipe da Santa Igreja chegou fora da cidade das duas bandeiras. Ouça! O diácono do robe vermelho Pellegrini da equipe de execução da região ocidental da Santa Igreja chegou. Por que você não está abrindo o portão e dando boas-vindas a ele? Um cavaleiro sagrado subiu em sua montaria e gritou. Shevchenko e os soldados na muralha de defesa olharam para Fei como resposta. Abrir o portão da cidade neste momento era muito perigoso. Se os invasores de Jax decidissem avançar e atacar, a cidade poderia ser potencialmente conquistada. Se isso acontecesse, toda a defesa que os soldados de Zenith colocariam seria desperdiçada. Além disso, quem poderia ter certeza de que essas pessoas não eram os inimigos de Jax disfarçados? Afinal de contas, os soldados de Zenith que completaram a missão voltaram subindo a muralha de defesa usando cordas, e os cadáveres dos soldados que morreram no campo de batalha fora da cidade foram levados de volta para a cidade através de carroças amarradas em cordas. Exceto pelas duas vezes em que o portão estava aberto para permitir o reforço da Legião Dentes de Lobo, ele nunca foi aberto. Estúpidos idiotas! Abra o portão imediatamente. Depois de ver que os soldados na parede da defesa não fizeram nada ao ouvir o nome da Santa Igreja, aquele cavaleiro sagrado ficou furioso e gritou: Vocês, porcos! Como ousa hesitar depois de ver a chegada de uma equipe de execução da Santa Igreja? Você quer morrer? Como este cavaleiro sagrado era tão arrogante, Fei liberou levemente a força de seu bárbaro, no nível 99, enquanto olhava para aquele cavaleiro sagrado. Como se de repente ele sentisse uma montanha em seus ombros, este cavaleiro sagrado instantaneamente fechou a boca e não se atreveu a dizer mais nada. Abra o portão, Fei sorriu e deu a ordem enquanto olhava para trás. Senhor, não devemos. Shevchenko era uma pessoa cautelosa. Depois de ouvir o pedido de Fei, ele rapidamente sugeriu: podemos dizer aos soldados para jogarem algumas cestas e puxá-los para cá. Como essas pessoas importantes da Igreja Sagrada poderiam entrar na cidade usando cestas? Eles não vão concordar com certeza. Essas pessoas estão vestidas elegantemente e são todas poderosas. Eles não devem ser os invasores de Jax disfarçados, e Fairenton não se atreve a pedir aos seus soldados que finjam ser da Santa Igreja.
Afinal, aqueles que se atreveram a fingir ser da Santa Igreja foram todos perseguidos pelas equipes de execução, e eles foram queimados vivos na cruz no quartel-general militar de execução da Santa Igreja. Há até um diácono robe vermelho entre eles. Ei, podemos deixá-los entrar. Eles podem até mesmo beneficiar nossa defesa, disse Fei depois de pensar um pouco. Como você desejar. Shevchenko se acalmou um pouco depois de ver o comportamento confiante de Fei. Ele se virou e ordenou. O comandante da legião falou. Abra o portão. Crank. 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 Os ruídos de deslizamento da engrenagem soaram quando mais de 20 pequenas matrizes mágicas brilharam. Então, a cerca de aço em frente ao portão, pesando mais de 5 toneladas, foi lentamente puxada para cima, e o portão de ferro se abriu lentamente para os dois lados. Tap. 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 Uma série de ruídos clip-clop soou quando esta equipe de execução da Santa Igreja entrou na cidade. Feche o portão! Gritaram os comandantes da muralha de defesa. Imediatamente, o portão começou a se fechar e a cerca de aço começou a baixar devagar. Fei e Shevchenko desceram a muralha de defesa. Eles não estavam andando rápido, já que o rei ainda estava tentando descobrir a intenção dessas pessoas e queria ver se eles poderiam ser usados para se defender contra os invasores de Jax. Antes de chegarem ao chão, ouviram uma série de gritos seguidos de maldição e chicotadas.